Olá amigos e amigas, sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo, às 10 mais do dia aqui do canal Célio Teixeira. Já agradecer aos amigos que acompanham todos os dias, inclusive pedir desculpa por ontem. Ontem, infelizmente, eu não tive como apresentar o vídeo, porque houve um problemazinho na minha rede, na minha internet, mas hoje já estou aqui. Agradeço demais a todos que acompanham, pedir desculpa por ontem, mas já vamos direto aqui para os destaques do vídeo de hoje, desta data, 18 de maio do ano de 2021. Ex-chanceler Ernesto Araújo, chanceler Ernesto Araújo fala à CPI hoje sobre a situação de pandemia no país. Covid gera recorde de internações e filas por UTI em região rica de São Paulo. Vamos entender essa história e vamos conferir ainda. Com escassez de vacinas, número de pessoas com segunda dose atrasado triplica e chega praticamente a 5 milhões aqui no país. Ramos assinou o projeto que criou orçamento secreto do governo Bolsonaro. Em depoimento, mulher que estava em quarto com Kevin, esse cantor famoso aí, o funkeiro, que fez sexo com o funkeiro, ela falou isso. Ele pulou para fugir da esposa. Vamos já entender essa história. Índia bate novo recorde de mortes por Covid, mas casos despencam, cai um pouco, mas segundo informações tem muita subnotificação. Lote de drogas avaliado em cerca de 10 mil reais é apreendido em cemitério. A ideia é que foi apreendida em cemitério aqui no vizinho município de Pedra Branca, no Ceará. Vereador agride advogado durante programa de rádio ao vivo no interior do Ceará. Senador pede a CPI quebra de sigilo de Carlos Bolsonaro, Felipe Martins e também de Pazuello. 14 pessoas são presas suspeitas de abuso sexual de crianças e adolescentes. Célio Teixeira, já pediram aos amigos que não são assinantes do canal para ir lá se inscrever. Os amigos podem indicar para outras pessoas também, tá certo? Vão lá, deixam o seu likezinho positivo e já vamos aí para os detalhes do vídeo de hoje. O ex-ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, fala nesta terça-feira à CPI da Covid no Senado. Até aqui, Ernesto confirmou a corrida da gestão de Jair Bolsonaro por cloroquina e tentou esconder as diferentes agressões à China pelo governo. O ex-chanceler afirmou que o pedido para que o Itamaraty procurasse viabilizar a importação de hidroxicloroquina partiu do Ministério da Saúde. No entanto, reconheceu participação de Bolsonaro. Ernesto afirmou que a expressão coronavírus usada por ele em artigo não é ofensiva e que ele não hostilizou a China. Funcionários da política externa da China têm outra opinião. A Folha de São Paulo, fonte ligada à política externa da China, indagado se a expressão coronavírus é ofensiva, afirmou. Claro, ao negar ter atacado a China, Ernesto foi confrontado pelo presidente da CPI, Omar Aziz. Na minha análise pessoal, Vossa Excelência está faltando com a verdade. Não faça isso, respondeu o presidente da comissão. Essa CPI ainda vai dar muito o que falar. Mais de um ano após o início da pandemia, o cenário nunca foi tão crítico em uma das regiões mais ricas do estado de São Paulo. Hospitais lotados, pacientes na fila de espera, lockdown e até uma CPI fazem parte da rotina de cidades da região de Ribeirão Preto. Se antes as grandes capitais tiveram colapso em suas redes de saúde devido ao aumento de casos do novo coronavírus, essa situação agora em municípios do interior de São Paulo tem sentido o impacto da pandemia dia a dia, como Batatais, Brodowski, Franca e também Ribeirão Preto. Um dia após o início da vigilância do lockdown de 16 dias, o mais longo já decretado no estado, Batatais alcançou recorde mensal de casos de Covid com 895 em um mês, confirmação da doença, é muito elevado, 84 deles apenas nesta segunda-feira. Que coisa! Em meio à falta de vacinas contra a Covid-19, o número de brasileiros que estão com a segunda dose do imunizante atrasado triplicou em um mês e já chega a 5 milhões de pessoas aguardando aí na fila com atraso para receber a segunda dose, isso de acordo com o levantamento feito pelo Estadão na base de dados dos vacinados do Ministério da Saúde
disponível no site Open Data SUS, isso no dia 13 de abril. O órgão federal informou que cerca de 1,5 milhão de pessoas não haviam retornado o prazo para tomar a dose do reforço, isso em 13 de abril. De lá para cá, algumas pessoas não retornaram porque também não tinham vacina. Hoje o país tem um déficit de segunda dose em torno de 5 milhões. O atual ministro da Casa Civil, general Luiz Eduardo Ramos, participou diretamente da articulação e criação do orçamento secreto para favorecer políticas aliadas do governo, o chamado Tratoraço. Braço direito de Jair Bolsonaro, Ramos era chefe da Secretaria de Governo quando reformulou uma proposta antes barrada pelo presidente para criar uma emenda do relator geral usada pela equipe para distribuir cerca de 3 bilhões de reais e conquistar o controle do Congresso. O famoso toma lá da cá. Em sua sala, no quarto andar do Palácio do Planalto, um nível acima aí do gabinete do presidente Jair Bolsonaro, Ramos resgatou um mecanismo incluído pelo Congresso na Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO, mas que havia sido vetado por Bolsonaro. Assim, em 3 de dezembro de 2019, o ministro assinou sozinho o projeto de lei que criou a emenda chamada RP9. É um caso atípico, pois propostas sobre orçamento costumam passar pelo crivo do Ministério da Economia. Olha que coisa, esse orçamento secreto ainda vai render muita coisa, muita água vai passar ainda debaixo da ponte. Em depoimento à polícia, uma modelo contou que MC Kevin caiu do quarto 502 do hotel na Barra da Tijuca ao tentar fugir da esposa a fim de esconder uma traição com ela. A testemunha afirmou que fez sexo com o funkeiro e o acompanhou até a varanda. Às 18h30 de domingo, com receio de ser pego pela esposa, a advogada Deolane Bezerra, Kevin, né, que é a esposa dele, segundo a modelo, tentou pular para o apartamento de baixo, mas acabou despencando. Ele caiu em um vão entre o deck da piscina e um bar, sofreu traumatismo craniano e morreu. Os celulares dessa modelo, também de Kevin, do assessor dele e de um amigo do funkeiro, que também estava no quarto na hora, foram apreendidos. Aí tentou fugir da traição e terminou morrendo. Gente, a Índia registrou um novo recorde de mortes por Covid-19 nesta terça-feira, hoje, portanto, e superou os 25 milhões de casos confirmados da doença, mas o número de infectados caiu nos últimos dias. Foram 4.329 óbitos nas últimas 24 horas, elevando o total de vítimas do novo coronavírus para 278 mil e 263 mil novos casos, o que fez o número de infectados passar de 25 milhões e 200 mil. O número de mortes superou o recorde diário do Brasil, que era de 4.200 em 8 de abril, e se aproximou inclusive do recorde mundial que pertence aos Estados Unidos. Em um dia só morreram lá 4.400, isso em 12 de janeiro. A Índia foi responsável, veja que números elevados, a Índia foi responsável por 41% de todas as mortes no mundo e 49% de todos os casos confirmados no mundo nas últimas 24 horas. E ainda dizem estudiosos e pessoas de lá que os casos da Índia não são só esses. Isso aí são números subnotificados, tem muito mais mortes e muito mais vítimas de Covid todos os dias. Gente, uma grande apreensão de drogas foi realizada pela Polícia Civil de Pedra Branca, aqui no interior do Ceará, nesta terça-feira. Pedra Branca fica aqui vizinho ao município de Mombaça. O material estava escondido no cemitério municipal da cidade. A droga do tipo skunk estava guardada nos túmulos do equipamento público e está avaliada em cerca de 10 mil reais. Segundo a Polícia Civil, um menor foi apreendido e está à disposição da Justiça. A reportagem pediu informações da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social e ainda aguarda mais informações sobre esta apreensão. O problema aí é o local onde foram guardar a droga. O assessor jurídico do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Catunda, município aqui do interior do Ceará, Ronaldo Farias Feijão, de 44 anos, foi agredido pelo vereador Tiago Duivan, do PDT aqui do Ceará, durante participação ao vivo numa rádio local na manhã de ontem, segunda-feira. O advogado criticava os votos favoráveis ao projeto de lei complementar, uma PLC 379/2021, que prevê mudanças no regime jurídico dos servidores. Exasperado, o vereador invade o estúdio e agride o profissional. A cena
foi registrada por câmeras instaladas no local. Se você falar de mim, fale como homem. São palavras do agressor. Você preste atenção, grita ele, questionando sobre as críticas recebidas. Em seguida, Tiago xinga e ameaça o advogado. Preste bem atenção, eu vim aqui só dar um recado, disse ele. Procurado aí pelo Jornal Diário do Nordeste, nesta tarde, o parlamentar informou que irá se pronunciar sobre o assunto em breve. O pior é que essas imagens circularam aqui de forma muito forte nos principais meios de comunicação e, claro, aí nas redes sociais. O senador Alessandro Vieira, do Cidadania de Sergipe, pediu nesta segunda-feira a quebra de sigilos e a convocação do vereador Carlos Bolsonaro para depor na Comissão Parlamentar de Inquérito à CPI da Covid. Vieira enviou os requerimentos ainda pendentes de votação, solicitando que o filho 2, do presidente Jair Bolsonaro, seja obrigado a abrir os sigilos bancários, fiscal e telefônico e também telemático. Outros integrantes do chamado Ministério da Saúde Paralelo, como ele batizou o aconselhamento informal do presidente durante a pandemia, também são alvo dos pedidos. Os requerimentos do senador, que é suplente da CPI, vêm na esteira do depoimento de Carlos Murilo, presidente da Pfizer na América Latina. Murilo afirmou aos senadores que Carlos participou de uma reunião de negociação de vacinas com integrantes do governo no Palácio do Planalto em dezembro de 2020. Segundo ele, estavam no encontro a diretora jurídica da Pfizer, a gerente de relações governamentais do então secretário de comunicação social, o Fábio Van Garten, e o assessor especial da presidência para assuntos internacionais, Felipe Martins, além aí de Carlos Bolsonaro. Segundo essas investigações, devem seguir, estão pedindo aí, se aceitarem quebrar sigilo, vai começar a aparecer coisa aí, porque eu vou dizer uma coisa, eu não sei como é que integrantes aí do governo Bolsonaro defendem cloroquina, hidroxicloroquina de forma tão forte. O que tem por trás disso? Será que defendem só por defender ou tem algo em troca disso? Eu acho que essa CPI tem que ir a fundo nesse ponto. A Polícia Civil prendeu na manhã desta terça-feira, já hoje, portanto, na manhã desta terça-feira, 14 pessoas suspeitas de abuso sexual de crianças e adolescentes no Ceará. A Operação Inocência Preservada cumpriu mandados judiciais e procedimentos em flagrante contra pessoas investigadas pelos crimes sexuais. As investigações fazem parte dos trabalhos realizados pela polícia em alusão ao Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. Segundo a polícia, a ação está em andamento ainda e mais detalhes serão repassados no fim da tarde de hoje, desta terça-feira. O encerramento da operação na sede da Superintendência da Polícia Civil, no centro de Fortaleza, vai trazer, portanto, os detalhes desta ação aqui no estado do Ceará. Gente, agradecer demais aos amigos que já participam, fazer o convite para amanhã, acredito que vai estar tudo normal para produzir novamente. Agradecer demais, quem não é inscrito vai lá, se inscreve, deixa o seu likezinho positivo, inclusive para que o YouTube possa indicar esse vídeo para outras pessoas. Muito obrigado a todos e a todas.